minha amiga, tudo bem com você? Pega aí a lição da Escola Sabatina. Estamos estudando sobre o livro de Gênesis nesse trimestre. E nós estamos na lição número 7. Pega aí a lição, pega a Bíblia. E a lição número 7 tem o título A Aliança com Abraão. O verso principal está em Gênesis capítulo 15, verso 2. E diz o seguinte: Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Nesta segunda-feira, nós temos o título Dúvidas de Abraão. E a lição ela já começa a incentivar para que a gente possa pegar ali a história lendo Gênesis capítulo 16. Todo ele, em comparação com Gálatas capítulo 4, quando Paulo fala sobre isso, sobre o episódio aonde nós vemos que Deus havia prometido para Abrão que ele daria um filho para ele. Tanto para Abrão como para sua mulher Sara. Ela era estéril, mas Deus prometeu, e quando Deus promete, Deus cumpre. E a história bíblica diz que Abraão duvidou de Deus. Quando a gente lê o próprio verso principal, em Gênesis capítulo 15, verso 2, a gente vê que Abraão duvidou da promessa de Deus. Então a gente percebe que dentro dessa história, Abraão tentou arrumar uma solução para resolver o problema, antes de Deus. Olha aí. E o que isso significam com relação à fé, essas duas mulheres, que era Sara, que era a esposa, mas Agar, que era a serva, a qual Sara ofereceu como uma solução do problema inicial ali, onde Deus havia prometido. Então, Agar era a fé na obra humana, não na obra de Deus. Sara sim, Sara representava a fé na obra divina, porque mais tarde Deus daria um filho por intermédio de Sara, o filho da promessa. E agora a gente percebe então todo esse contexto, que Sara então tem uma ideia de, pelo esforço humano, não com a ajuda de Deus, oferecer uma substituta, que isso era comum no Antigo Oriente Próximo, isso aí era comum acontecer. Mas eles haviam esquecido que Deus tinha prometido que daria um filho para Abrão. Sara então oferece a sua serva, Agar. E agora então a gente vê a lição comparando. Sara e Eva tomaram uma decisão errada. Lembra Eva no jardim? Adão e Abrão foram passivos, receberam ali uma oferta que não era a ideia de Deus. E a gente vê aqui Paulo falando na carta ao Gálatas, falando sobre esse ponto de vista sobre a obra humana e a graça de Deus. A obra humana é tentar conseguir solucionar os problemas, até mesmo a salvação, por intermédio próprio. Graça é por intermédio de Jesus Cristo, Ele que promete dar as coisas para a gente, e quando Deus promete, Ele cumpre. E a lição então vem dizendo que depois Deus aparece para Agar, diz, você vai ter um filho. E o nome desse filho será Ismael, que em hebraico significa Deus ouve. Sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus vê. Quando Deus promete, Deus cumpre. Então, que nós possamos não ter dúvida de Deus como Abraão teve, como Sara teve, mas confiar nas promessas de Deus, porque Deus ouve, Deus sabe e Deus vê. Deus abençoe você. Um abraço nesse dia.